Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Bom dia a todos. Estamos aqui na antiga lota do Porto da Baleeira, um edifício histórico em Sagres, e estamos prontos para iniciar mais uma palestra do Centro de Comunicação dos Oceanos, em live stream, e vamos ter um painel muito especial. Nós estamos aqui com dois eventos importantes decorrendo simultaneamente, que é o 9º encontro da Rede Braspor, que é uma rede informal de investigadores cientistas que estão a estudar especificamente as dunas e todos os aspectos do litoral, tanto brasileiro como português. O importante é também lembrar que estamos no âmbito da 10ª edição do Festival de Observação de Aves e Atividades da Natureza, e temos o apoio imprescindível da Câmara Municipal de Vila do Bispo. Eu agradeço o convite de ambos, a Rede Braspor, que nos teve a gentileza de unir forças. Eu agradeço também a Câmara Municipal de Vila do Bispo e os organizadores do festival. Como curadora do Centro de Comunicação dos Oceanos, eu tenho desenvolvido uma série de palestras live stream a abordar diversos temas relacionados com os oceanos e mostrando e partilhando essas informações atualizadas, esse conhecimento com os países de língua portuguesa. Nós temos hoje conosco a doutora Joana Gaspar de Freitas, que é doutorada em História Contemporânea e coordenadora do projeto Dunes, Sea, Sand, People, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, é investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa e dedica-se aos estudos da história ambiental das zonas costeiras. A doutora Luísa Schmidt, socióloga, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordenadora do Observa, o Observatório de Ambiente, Território e Sociedade, onde desenvolve vários projetos de investigação que articulam ciências sociais e ambiente. Davi Pereira de Paula, Davis, eu sempre erro, ai, desculpa, que é doutor em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, no ramo de Ciências do Mar, especialidade em Gestão Costeira pela Universidade do Algarve, em Portugal, e é professor na Universidade Estadual do Ceará, programa de pós-graduação em Geografia. E temos o Dr. Mário Soares, doutor em Oceanografia, professor adjunto da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o Núcleo de Estudos de Manguezais
e o Núcleo de Estudos em Geoquímica e Ecologia Marinha e Costeira. Então, o enquadramento do tema dessa palestra vai estar focado nas alterações climáticas e na erosão costeira, que tem chamado muito a atenção para a fragilidade do litoral europeu, com destaque para toda a costa atlântica, não é? O modo como essa fragilidade tem sido apresentada na mídia e entre o público em geral tem sido como uma surpresa, como uma emergência, que tem feito esquecer que há uma longa tradição que assume os litorais como os lugares de forte instabilidade, e as alterações climáticas hoje e os seus impactos costeiros vêm mostrar que a própria história das sociedades sempre enfrentou um ambiente em constante mudança na orla costeira. Então, começando com a doutora Joana Gaspar, doutorada em História Contemporânea e coordenadora do projeto Dunas, vamos falar, a gente tem uma figura número 0, que é justamente a imagem desse projeto, que vamos colocar na tela agora mesmo. Vamos falar do projeto Dunas, Sea, Sand and People, e explicar em mais detalhes como é o conceito e como é que ele funciona, se faz favor. Bom dia. O projeto Dune, Sea, Sand and People é financiado pelo European Research Council, começou em 2018 e está sediado no Centro de História da Universidade de Lisboa. O objetivo é, como o tema indica, como o nome indica, estudar as dunas do litoral. E porquê estudar as dunas do litoral? As dunas do litoral têm sido muito estudadas pelas ciências naturais, elas são hoje um património natural protegido, muito valorizado, mas aquilo que se vê na história é que durante muito tempo as dunas foram temidas. Era um perigo? Era um perigo. E porquê que as dunas que nós hoje valorizamos eram tão temidas? Porque durante muito tempo as dunas são móveis, elas movem-se empurradas pela areia, e o que vemos nos registros históricos é que elas cobriam povoações. O vento levava. O vento empurra a areia e invadia campos agrícolas, aldeias, assoreava ribeiros e, portanto, as populações, em muitos casos, eram obrigadas a retirar-se, a deslocar-se para outros locais. Ora, isto era um problema em vários países da Europa. Até que no século XVIII se descobre uma forma de travar as dunas, de fixá-las. Já havia tentativas anteriores, mas agora descobre-se uma forma de o fazer a larga escala. Em França, com um engenheiro chamado Remontier, que vai utilizar vedações, vegetação e árvores para transformar as dunas, que eram, para além de perigosas, consideradas espaços inúteis, porque não produziam nada, era areia estéril, e transformar estas dunas em florestas. E várias extensões do norte da Europa, em França e depois em Portugal e noutros países, vão ser transformadas em matas, que é o que acontece com as matas as litorais. Florestas litorais, está exatamente. Certo. E o objetivo do projeto é estudar exatamente estas mudanças de paradigma. Como é que as dunas, que têm uma série de histórias e que eram consideradas perigosas, passam a ser ecossistemas valorizados e protegidos, porque hoje são considerados uma barreira natural contra o mar e, tendo em conta as alterações climáticas, elas estão a ser recuperadas para serem, então, a primeira linha de proteção. Defesa, quase, exatamente. Não é? E o que pretendemos estudar é, então, trazer a história, que nunca se dedicou, nunca se interessou muito pelas dunas, e juntar o conhecimento da história aos conhecimentos das ciências naturais para produzir uma história ambiental das dunas em vários países do mundo e mostrar que elas são uma espécie de paisagens híbridas, porque são tanto paisagens naturais como paisagens sociais, humanas, muito intervencionadas, e utilizar isso para fomentar a ciência e a participação também dos cidadãos, chamando a atenção para estes ecossistemas. Seria quase uma gestão costeira integrada, com as pessoas todas envolvidas, exatamente. Entidades e cidadãos. Está ótimo. As dunas fazem parte desses ecossistemas costeiros, né? E por que elas são tão relevantes e como que elas se caracterizam? As dunas fazem parte de ecossistemas costeiros e por ecossistemas costeiros entendemos a praia e as dunas, as arribas, os chapais, os mangais, das lagoas, os estuários,
uma série de conjuntos, ecossistemas que ficam ali entre o mar e a terra e que são extraordinariamente ricos do ponto de vista da biodiversidade. Sem dúvida. E que são fundamentais para a pesca e para a produção de uma série de recursos e que estão hoje em dia ameaçados não só pelas alterações climáticas, mas também pelo uso intensivo que as populações têm dado a este espaço litoral por causa do turismo, da urbanização e de toda a poluição e problemas que temos. E é curioso perceber que perto de 90% da pesca marítima mundial provém de águas costeiras. Quer dizer, estamos ali muito próximo da costa, não é? E cerca de 70% das espécies marinhas pescadas dependem da boa vitalidade, da boa saúde dessa faixa costeira. Quer dizer, isso estando mal, toda uma cadeia de coisas más vai acontecendo, não é? Agora, alguns membros da Rede Braspor, os investigadores de Portugal e do Brasil, escreveram um artigo conjunto justamente sobre as zonas costeiras dos dois países, né, de Portugal e do Brasil. Poderia me dar mais detalhes sobre esse estudo? Esse estudo pretendíamos fazer um artigo sobre os dois países que não fosse um artigo científico, mas que fosse baseado nas nossas experiências pessoais de trabalho sobre a gestão costeira. E então, um conjunto de pessoas da área da história, da geologia, da biologia, da geografia, da sociologia e das ciências ambientais, em torno de uma frase-chave de um colega que está aqui presente e que dizia... Contra a maré? Contra a maré. Exatamente. Contra a maré queremos crianças, que basta edificar mais cubos e muralhas de areia. E esta frase exemplifica aquilo que tem sido a construção ou o paradigma do século XX em relação às zonas costeiras, que é esta ideia de que podemos construir muros para nos proteger do mar. E eu acho que aqui a gente tem até uma imagem muito interessante para ver essa barreira física que está se criando, que é a figura número 1, que tem um exemplo de estrutura rígida com rochas ali na Praia do Furadouro, é isso? Exatamente, não é? Exatamente. Isso. Que é a ideia da linha fixa. Ora, aquilo que a história nos mostra é que durante muito tempo os litorais eram temidos e eram evitados porque as populações tinham noção de que este é um espaço muito fluido, muito dinâmico e muito variável. Muito estável também, não é? Não é estável, nada é instável, exatamente. E é muito curioso porque há um trabalho de dois cientistas americanos, o Kaufman e o Pilkman, nos anos 70, que dizem que a melhor habitação para uma praia é uma tenda. Porquê? Porque ocupa pouco espaço, é facilmente removível e tem muito pouco impacto naquele ambiente. E é curioso porque a forma como as populações habitavam o litoral até ao século XIX é muito semelhante à ideia da tenda. As populações no litoral português ocidental não viviam no litoral, só iam para a praia na época do verão, quando podiam pescar. Portanto, era uma ocupação sazonal e construíam casas de materiais precários, madeira e colmo, e eram casas sob estacas que eram removidas, não só permitiam a passagem das dunas e da areia por baixo das estacas, como essas casas eram removidas e deslocadas de acordo com a variação da linha de costa. E eram essas casas que chamavam palheiros, exatamente, não é? Os palheiros. Perfeito, perfeito. E essas casas mostram como as populações viviam com este ambiente extraordinariamente dinâmico. E de uma forma perfeitamente eficaz. E adaptada àquele meio. O problema é quando chegam os veraneantes ou os turistas e começam a construir casas em cima das dunas e a criar a tal linha que eles pretendem que seja fixa. Imutável. Porque se há uma casa com fundações, essa casa não pode ser deslocada, e então há tendência para construir estradas, para construir hotéis e uma série de apoios, e criamos esta tal linha rígida. Que acaba a ser uma linha de costa imaginária, porque não é verdadeira. Não é, e não é compatível com o dinamismo deste território. Do local, justamente. A gente tem uma figura que mostra em Monte Gordo, justamente, a figura número 2 e a figura número 2A, a forma como as cidades, as vilas foram se edificando. E nesse exemplo, que é óbvio, não é? Quer dizer, olha
a volumetria de um prédio desse junto à praia, quer dizer, é impossível quase. Viver em segurança junto ao mar, eu achei essa frase muito incrível. Viver em segurança junto ao mar foi uma ilusão do século XX. É um grande engano, não é? Porque acreditamos que com o nosso conhecimento científico e, sobretudo, com a nossa capacidade técnica, podíamos realmente criar estes muros de betão e travar o mar ali no muro. Mas o que estamos a ver é que isso não acontece. E com as alterações climáticas e a subida do nível do mar, os nossos muros não são suficientes para travar o mar. E agora, com o século XXI, com os problemas ambientais, essa crise que está nos apresentando, a situação fica muito pior, muito mais complicada, muito mais complexa. Deixamos de ter ilusões, não é? O mar voltou a ser um espaço, ou melhor, o litoral voltou a ser um espaço instável e perigoso. Pois. Como seria, então, uma gestão integrada do litoral, segundo o estudo realizado por si e pelos seus colegas da rede Braspor? É curioso que ainda ontem, durante as sessões do Braspor, falámos sobre isso. E foram aqui apontadas algumas medidas. Um dos grandes problemas tem a ver com a questão da administração, o facto de haver muitas entidades com responsabilidades no litoral e, portanto, ser extremamente difícil saber quem tem responsabilidade e quem toma conta de cada tarefa. Portanto, tentar agilizar isto e diminuir o número de entidades que têm a responsabilidade de gestão do litoral. Depois, pensarmos também que é preciso fazer uma gestão integrada, e uma gestão integrada passa por não pensar só no litoral, mas pensar também no interior. Claro. Porque o litoral, aquilo que acontece no litoral é muito influenciado por aquilo que acontece no interior. Basta pensar que a areia que nós temos nas praias vem das nossas montanhas através dos rios. Pois, as bacias hidrográficas As bacias hidrográficas e tudo. são fundamentais. Depois é preciso continuar a produzir ciência. Nós temos muito boa ciência sobre estas questões, mas é preciso que ela seja continuada. É preciso que haja monitorização daquilo que é feito no litoral, que as regras sejam realmente cumpridas e que esta ciência que nós fazemos chegue aos decisores políticos e tenha realmente impacto nas suas tomadas de decisão. E que sejam, pelo menos, uma coordenação entre essas autoridades que tomam as decisões, que tenham essa coordenação e essa consciência de que a coisa tem que ser feita, não é? Exatamente. E que eles têm que se coordenar para tal, não é? Eu gostei uma coisa que você falava, na tradição oral popular portuguesa, há um ditado que resume muito bem o que foi dito até agora, que é um ditado que mostra como as nossas populações tinham bem noção de que junto ao litoral era impossível construir e que diz, a par do rio ou do mar, nem vinha, nem olival, nem casario. Ou seja, nada que seja fixo. Porque, como dizem nos Açores, onde a ribeira e o mar chegam uma vez, chegam sempre outra. Isso é aquela sim. ideia do ritmo. E é incrível como o conhecimento mais antigo, de gerações antigas, de épocas antigas, era tão ecológico e válido, não é? E desapareceu e foi desconsiderado com essa evolução da forma de usufruir dos espaços, especialmente dos espaços à beira-mar, não é? E depois aqui, para terminar este ponto, eu diria que é fundamental envolver os cidadãos. É fundamental que as populações percebam, os cidadãos, todos nós, que aquilo que fizermos, aquilo que queremos que seja o futuro litoral tem que ser pensado hoje e as ações têm que ser tomadas e têm que ser começadas a fazer agora. Exatamente. Falando agora do futuro e do papel da Braspor, como é que você vê esse futuro e essa urgência de futuro também, não é? A Braspor é uma rede muito especial porque é uma rede informal. É feita de pessoas, não de instituições, de investigadores nos dois países e agora já não é só Portugal e Brasil, porque a ideia é juntar também investigadores de todos os países de expressão portuguesa. A ideia é alargar. Fantástico. O português é a língua com a qual nós queremos comunicar e fazer ciência. E que trabalham já? Exatamente, é a língua que utilizamos. E esta rede parte de um sentimento comum de que é preciso trabalharmos, independentemente das nossas áreas disciplinares, todos temos em comum o estudo ou o interesse pelo litoral, pelas bacias hidrográficas. Porque só assim é que se pode ter uma abordagem, um olhar holístico, global para aquilo que se passa. Porque nós não podemos
dividir, criar gavetas entre isto é economia, isto é cultura, isto é ciência ou isto é geologia, geografia. Não. O litoral, como quase tudo, tem que ser visto como um todo. E para isso tem que se juntar pessoas de várias áreas. E essa é a mais-valia da Rede Braspor. E, mais uma vez, a nossa vontade, o nosso objetivo é chegar aos decisores políticos, produzir ciência, que os influencie. E dar-lhes informações suficientes para que tomem medidas acertadas e sensatas, não é? Exatamente. E, ao mesmo tempo, tentar chegar também, através dos nossos alunos, das aulas, das nossas comunicações e artigos, à população. Exatamente. Ao A cidadão. questão cívica. Exatamente. E às populações dos nossos países, transmitir-lhes e mostrar-lhes o que a ciência, o que é que se faz nas universidades e quais são os problemas que a gente tem que enfrentar. Exatamente. De uma forma que as pessoas, o público possa entender. E que possa ver que eles também têm um papel ativo na participação da preservação. E devem exigir. E devem exigir. E devem exatamente. Exigir dos políticos exatamente. que sejam tomadas. As medidas já existem, elas têm que ser implementadas e têm que ser realmente eficazes e fiscalizadas. E fiscalizadas, que é o principal. Fantástico. Obrigada, doutora Joana, foi um prazer. Podemos passar agora para a doutora Luísa Schmidt. A doutora Luísa, como socióloga, como investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais, também é coordenadora do Observa, que é o Observatório de Ambiente, Território e Sociedade, onde tem vários projetos de investigação que articulam ciências sociais e ambiente. Então, vamos mencionar 2 dos 3 estudos que foram feitos do projeto Change, que aborda a atual condição da percepção de risco de algumas zonas costeiras de Portugal. A doutora poderia iniciar um detalhamento desse estudo, por favor, desse projeto? O projeto Change teve como foco 3 locais, nós podemos focar em 2, mas um deles a Vagueira, lá em cima na região de Aveiro, que é talvez um dos sítios mais em risco do litoral português. Depois a Costa da Caparica, a praia que fica mesmo do outro lado da cidade de Lisboa, e a Quarteira, aqui no Algarve. E a ideia, no fundo, o que é que têm estes 3 locais em comum? Eram pequenos núcleos piscatórios que se transformaram repentinamente, ao longo da segunda metade do século XX, transformaram-se em grandes urbanizações com grande vocação turística e, no fundo, são quase erupções urbanas sobre o mar. Eu achei ótima essa expressão, erupções. E, portanto, a ideia é, perante os novos desafios que se colocam atualmente, não só a erosão costeira, não é, que já anda a ser estudada há muitos anos, mas também os cenários, que está a ser experienciada pelas alterações climáticas, portanto, com os cenários, as 2 coisas articuladas, cenários de alterações climáticas e erosão costeira, quais são os desafios que se colocam àqueles lugares, onde há interesses completamente diferentes, vivem populações completamente diferentes, sofreram transformações rápidas nos últimos anos e, no fundo, o que nós precisamos vão ter impactos enormes e que respostas públicas é que vamos ter para aquelas situações cada vez mais agudas naqueles lugares. Tá certo. Nesse caso, vamos falar especificamente da Costa da Caparica e a questão, a praia, o povo e o planeamento exemplar dessa área, não é? A questão da Costa da Caparica, planeamento exemplar... Bom, exemplar, eu digo exemplar como exemplo de situação complicada, não é? Se nós olhar, a Costa da Caparica, a sua ocupação é recente, ou seja, século XX, não é? Estamos aqui com muitos historiadores, portanto, os historiadores sabem que o século XX é muito pouco. Portanto, mas o que é que acontece? No início, eram sobretudo os pescadores que vieram de Aveiro, portanto, do norte, que criaram aquele núcleo pescatório, que ainda hoje existe. É talvez um dos núcleos pescatórios mais importantes em termos de número de Portugal. Presentes e ativos. Presentes e ativos. Mas estão completamente submersos por tudo o que se passa ali. Porque a Costa da Caparica, portanto, a partir nos anos 30, as elites portuguesas descobrem a praia, não é? E começam a utilizar essa praia da Caparica
O problema, quer dizer, a grande mudança, no entanto, é a partir dos anos 60, quando se constrói a ponte 25 de Abril, não é? Facilita o acesso. Que fica pronta em 66 e que facilita o acesso de toda a grande Lisboa àquela praia. Além disso, entretanto, em Almada e da margem sul, criam-se núcleos industriais muito fortes, não é? Portanto, com muitos operários. Portanto, de repente, na Costa da Caparica, nós temos a convivência entre operários, portanto, trabalhadores fabris, pessoas que foram viver para os subúrbios de Lisboa, porque, entretanto, alargaram muito os subúrbios a partir dos anos 60. As pessoas começaram a vir para Lisboa, não é? Se deslocar mais, não é? E, sobretudo, na Almada, é a ida do Sul, não é? Dos portugueses do interior do Sul. E depois, por outro lado, mantém-se, como eu estava a dizer, o tal núcleo pescatório, inclusivamente com a arte da chávega, que é uma das formas de pesca mais antigas. E sustentável. E o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, só dar aqui 2 ou 3 números. Entre 1950 e 2001, a população residente da costa aumentou 344%. Portanto, isto para além de a população veranil, não é? E a frequentação da costa, que hoje eu poderia dizer, é a praia mais popular do país. Sem dúvida. Porque tem de tudo, não é? Tem as pessoas que vivem na Almada e na margem sul, e tem todos os residentes que vivem na parte norte de Lisboa, e que são muitos, e que a frequentam através da ponte, não é? E do comboio, que entretanto também se instalou. E essa população veranil, vamos dizer assim, aumenta em 65% o número de pessoas que frequentam a costa, que estão na costa, não é? Quer dizer, é brutal, quase dobra. Quase dobra, e inclusivamente há estudos que mostram que com a crise, não é? Quando nós fomos afetados pela crise e pela austeridade, as pessoas passaram a viajar menos e, portanto, ainda aumentou mais a pressão sobre aquela área. É uma área muito... Eu acho que é interessante relevar isto. Portanto, nós estudámos, são quase 25 km de costa. Portanto, imaginem o que é o luxo de uma capital que tem 25 km de costa à sua frente, com uma parte realmente muito pressionada do ponto de vista urbanístico, turístico e humano, mas com outra parte livre, porque houve visão estratégica de arquitetos paisagistas como o Ribeiro Teles, que foi muito importante em Portugal para a questão da demarcação das áreas protegidas. Houve visão para marcar aquela zona como área protegida e, portanto, temos ali um núcleo livre claro, com carros, não é? Claro, mas mas não há construção. Não está aglomerado, não é? Mas onde nós realmente concentramos a nossa investigação foi justamente na parte mais populosa e a maneira como se vai lidar com os novos desafios. Estamos a falar de uma praia, de uma zona que tem constantes enchimentos de areia, não é? Primeiro periódico. Portanto, nos anos 60 construíram-se os porões para aguentar o que já estava lá construído e aguentar a praia, é? Sobretudo da zona que vai desde a zona da Cova de Vapor, portanto, até ao final da Costa da Caparica. Depois disso já não há, porque não foi preciso, não foi necessário, porque não se construiu, não houve pressão humana, não houve pressão urbana e, portanto, não foi necessário construir os porões. E, entretanto, o que tem acontecido ultimamente, sobretudo a partir dos anos 90, é que já não se constroem mais os porões, mas o que se faz é os enchimentos com areia, com sedimentos constantemente, praticamente, não é anualmente, mas a cada inverno mais forte, a praia sobe. Em 2014, final de 2013, início de 2014, vivíamos tempos muito agitados do ponto de vista marítimo eu lembro bem disso. E a areia desapareceu completamente. Portanto, é algo que se tem que fazer constantemente. E é verdade também que nessa zona temos, portanto, houve uma certa ocupação caótica. Portanto, nós temos parques de campismo, temos uma zona que é ilegal, que é a Fonte da Talha, que se começou a ser, foi sobretudo a seguir ao 25 de Abril, aumentaram muito o número de construções clandestinas. E não são daquelas que a Joana falava, não são palheiros, não são... Também havia palheiros. Já não há praticamente, há alguns, mas é na outra parte da costa. Ali são casas de pedra e cal e realmente já houve vários planos para a sua demolição, uma tentativa de o fazer logo em meados dos anos 80,
conseguiu-se algumas, mas entretanto aquilo até aumentou. Não é? E depois a tem Câmara de Almada tem tentado, enfim, reorganizar e até já pensou em demolir, mas é extremamente complicado. Temos ali a questão social. É isso e que eu ia política, dizer, no é fundo. uma questão social e política, porque também são pessoas que foram ou se deslocaram ou foram deslocadas das suas próprias terras originais e que ali encontraram um sítio para viver e como as coisas não estavam muito claras em termos de legislação, acaba ficando tudo muito confuso, não é? E estamos ali perante uma complexidade social muito grande que cria enorme turbulência. Imagino. Turbulência social, portanto é extremamente complexo de resolver. Vamos Exato. ver. Mesmo a cova de vapor, por exemplo, está em risco e vive ali também no pescatório, com outras pessoas que, entretanto, foram ali instalando. Portanto, a muito breve prazo, vamos ter que ter uma resposta pública naqueles Eficaz. lugares e envolver uma população extremamente diversificada e complexa. Portanto, vai ser interessante isso é um desafio e importante muito grande. acompanhar este processo. É muito grande o desafio. Agora, passando para a situação da quarteira, nós temos até uma figura, que é uma foto número 5, a figura 5, onde a gente pode ver a situação da quarteira. Vamos falar, porque a Quarteira também é uma cidade recente. Ela nasceu praticamente há menos de 50 anos a partir de um lugar de pescadores, mesmo caso, num extenso areal que vai por toda a parte oriental, pelo menos metade da parte oriental da costa do Algarve, não é? A doutora poderia elaborar mais a situação ou pintar o panorama, não é, dessa área. A Quarteira também era um núcleo pescatório que, de repente, a partir dos anos 60 e, sobretudo, 70 e 80, cresceu exponencialmente. Digamos que até, de certo modo, foi um pouco mais tarde do que a Costa da Caparica, uma questão de uma década e meia. E essa comunidade tinha apenas tinha atum, não é? Tinha uma armação de atum e tinha uma pequena fábrica de conservas. E tinha a Quinta de Vila Moura, não é? O morgado de Quarteira. O que era Vila Moura, não é? E o que era Vila Moura, que era uma quinta de produção. Ainda encontrei, quando fizemos o trabalho lá, encontramos ainda pessoas que trabalharam na quinta. É mesmo? Sim. Antes, porquê? Porque Quarteira, no fundo, a Vila Moura transforma-se num grande empreendimento turístico, no fundo, no final dos anos 70, princípio dos anos 70, não é? Porque, quando é vendido ao Portinho de Miranda e ao Banco Português do Atlântico, já não existe. E vira um projeto imobiliário gigantesco. Virou um projeto imobiliário bastante E o que é curioso, forte. desculpe interromper a doutora, mas assim, na área de Almancil havia pinhais. Havia pinhais e havia lagoas e pântanos. Porque até há textos que falam da insalubridade daqueles pântanos ali à volta de Quarteira. Portanto, mas isso muito antes deste tempo que estamos aqui a falar, não é? O que é que acontece? Entretanto, constrói-se, portanto, vende-se a Quinta de Vila Moura, constrói-se a grande urbanização de Vila Moura e Quarteira, de repente, quer dizer, faz-se uma grande marina e já está estudado, não é? Quando se faz uma grande marina e um grande esperão, o efeito ajusante é a redução das praias. Mas, realmente, Quarteira também começa a crescer, sobretudo a seguir ao 25 de Abril. Antes já havia casas de veraneio, a par do núcleo pescatório, mas de repente começa a crescer e hoje, como nós dizíamos há pouco, é uma erupção urbana sobre o mar. O que é que tem que se fazer na altura? Para manter, como a Marina de Vila Moura e o Esperão acabam por retirar areia, toda essa parte, o que é que se fez? Fez um campo de esperões para segurar ali a areia ali na zona de Quarteira. Portanto, temos aqui isto também é uma questão interessante, porque nós acabamos por causa de um empreendimento turístico privado, isto é importante para todo o país, por causa de um empreendimento turístico privado que acabou por criar problemas a jusante da construção da sua marina, teve o Estado português, ou seja, nós todos, que intervir na construção dos esperões para segurar o resto. E estamos praticamente a financiar as obras costeiras dispendiosas que têm que ser feitas com regularidade para manter a situação contornada, não é? Pois, exatamente. E isto não se passou só ali, isto passou-se em vários, e passa-se em vários sítios do país. Por isso é que eu acho que é muito importante olhar para aquilo que hoje ainda está aprovado para construir na costa, inclusivamente no Algarve, inclusivamente na zona de Quarteira, apesar da oposição até da autarquia, porque
estamos nós dispostos, e as futuras gerações, a ir pagar depois os estragos que vierem a acontecer caso a erosão aumente, e a tendência é essa, e a subida do nível médio do mar? Exato. Porque, no fundo, acaba por ser uma despesa que é distribuída publicamente, não é? Por todos nós. E acho que isso é um debate que temos que ter. É um debate vivo, tem que ser trazido para cima da mesa, porque as pessoas têm que saber e têm que ajudar a decidir. Por isso é que é tão importante aquilo que a Joana estava a dizer, que era envolver as pessoas. Mas para as envolver também é preciso transmitir o conhecimento. O conhecimento, exatamente. E que elas sejam... E isso acontece também, por exemplo, aqui, não posso deixar de referir isto, porque na sequência do projeto Change, nós continuámos a trabalhar aqui na Quarteira também, especialmente porque fizemos o projeto Clima Adapte Local, ou seja, a Estratégia Municipal de Adaptação das Alterações Climáticas do Concelho de Lolé, onde entra a Quarteira. E essa continuidade, que também aconteceu lá em cima em Vagueira e que está a acontecer também na Costa da Caparica, é muito importante porque nos leva a acompanhar não só os decisores políticos, como as entidades que estão no terreno e as populações e a maneira como estas decisões podem ser tomadas e a resposta pública que é preciso dar a estes casos. Está certo. Eu gostaria de falar também do papel e impacto das alterações climáticas que têm tido e terão na costa portuguesa. A gente está esperando e está vendo essas alterações climáticas praticamente a cada ano, né? Eu gostava que a doutora Luísa detalhasse um bocadinho, principalmente essa questão da assimetria litoral interior. Sim, isso, a questão, em Portugal nós sabemos que tudo isto que se passa na acumulação de pessoas e atividades no litoral é algo recente. Tem a ver muito com, no tempo da ditadura, os anos, portanto, houve uma altura em que realmente as pessoas viviam muito do interior e da agricultura. Nós chegámos aos anos 70 com 40% da população ativa na agricultura. Hoje não chega a 4%, nem nada que se pareça, porque justamente no final dos anos 50 e nos anos, sobretudo nos anos 60, houve o êxodo rural, aquilo que podemos chamar o êxodo rural, e para que as pessoas vieram sobretudo para as grandes cidades de Lisboa e Porto, onde se acumulavam e onde havia as atividades, mas criaram um grande, mas sobretudo nós podemos falar em Braga, Setúbal, não é? Desde o norte até cá, até Setúbal, realmente houve ali uma grande, criaram-se as atividades e o país quase que vive inclinado, não é? Com o peso da população, quase 80% a viver na zona costeira, e o Algarve também começa o seu crescimento nos anos 60. Agora, dentro desse contexto de alterações climáticas e movimento das populações, a gente pode identificar 3 efeitos analíticos muito importantes, ou 3 grandes fragilidades, que é a física, a social e a administrativa. E essa eu gostaria de falar individualmente mesmo, não é? Vamos começar a falar das fragilidades físicas na questão de Portugal continental, não é? Nós temos até uma figura que mostra mesmo o mapa de Portugal para a gente entender onde estão as fragilidades todas. A fragilidade Portugal física tem uma extensa faixa costeira, como todos nós sabemos. Nós somos uma espécie de tira litoral, não é? Exato. Apesar do interior hoje ser muito discutido e realmente o facto das pessoas não estarem todas concentradas no litoral tem razões históricas específicas, e na verdade, como as pessoas se situaram e vieram viver para o litoral, e muitas vezes, além de viverem, criaram o seu mielheiro no litoral, porque uma das coisas que nós verificamos é que quando houve apoio, quando houve, digamos, o tempo das vacas gordas, a seguir, não sei se nós dizem vacas gordas no Brasil, sim, claro. A seguir à nossa entrada na União Europeia, enfim, quando Portugal realmente conseguiu descolar em termos de salariais e de crescimento, muitas pessoas investiram o seu dinheiro em casas e na costa, e na zona costeira. Agora, a fragilidade física tem a ver mesmo com a erosão. A erosão advém tem várias causas. Uma delas sabemos que é justamente a retenção dos sedimentos através das barragens, por exemplo, sobretudo no Douro, naquela zona ali do norte, mas também um pouco do Tejo. E, portanto, a pressão urbanística, enfim, uma série de... Mas também temos aqui a questão do impacto das ondas, porque as ondas são muito mais energéticas nessa costa atlântica de Portugal. É um mar muito energético. Muito forte, é um mar não é? muito energético.
E, portanto, tudo isso cria o problema de erosão, que agora se veio exponenciar pelo problema das alterações climáticas, e vimos nos últimos dados que saíram agora, em setembro de 2019, os últimos dados do painel internacional para as alterações climáticas mostram bem que vamos ter grandes afetações, porque o mar está a subir muito mais rapidamente do que inicialmente eram os primeiros cenários, e isso vai implicar, afetar populações e casas, não é? Claro. Casas, Agora nós habitações. estamos falando justamente nessa parte, a fragilidade social nessa faixa é que vai incluir justamente essa questão das pessoas, né, das comunidades. A fragilidade social, porque realmente as pessoas as pessoas afluíram à costa, não é? E afluíram às zonas costeiras para, como eu dizia, viver, muitas delas, outras ter os seus negócios e outras até investir em casas, algumas delas já hoje desvalorizadas, porque vão ter problemas, e sabe-se isso, não é? As próprias agências de seguros, elas sabem bem que já não podem segurar determinado tipo de casa. Esse dinamismo econômico acabou sendo uma situação que, por um momento, parece muito benéfico para a comunidade e, por outro momento, acaba vendo-se que não, porque os custos consequentes desse dinamismo econômico acabam sendo mais caros do que os próprios lucros, em termos de natureza, em termos de comunidade, sim, qualidade de vida da comunidade também, não é? Sim, é preciso fazer essas contas, por isso é que cada vez é mais importante, e já temos falado aqui na Braspor, de incluir economistas que também ajudem a pensar como é que fazemos as contas para os custos-benefícios deste tipo de atividades. É evidente que há estudos feitos pela Faculdade de Ciências que mostram que quando o mar subir são milhares de pessoas e casas afetadas, por isso nós temos que começar a pensar já. As políticas preventivas são muito importantes para fragilidade administrativa agora. A fragilidade social. A fragilidade administrativa também já foi referida pela Joana e tem a ver com esta salgalhada de instituições que estão, não sei se salgalhada é uma palavra, não é. Não, mas a gente imagina, dá para entender. Salgalhada de instituições que estão a gerir a zona costeira, que são imensas, que muitas vezes se desentendem e, portanto, era muito importante haver uma espécie de agência para o litoral que coordenasse e integrasse todas estas entidades que aqui funcionam, não é? E, por outro lado, também a questão da legislação. Nós temos uma lei muito interessante, desde o século XIX, não é? A lei do domínio público marítimo e do domínio público hídrico, que impede, que considera 50 metros a partir de batimétrica do mar, que é domínio público, não pode ser nunca privado. Mas, claro, agora elas também está a avançar, porque tanto o mar avança e esse domínio, vai encolhendo, portanto, não é? É preciso também haver aqui uma integração da legislação. Nós temos muitos planos, temos os programas de regulamento da orla costeira que foram importantes e que continuam a ser, temos planos de bacia, temos uma série de planeamento que tem que ser visto de uma forma muito mais integrada para ser mais eficaz e para termos cada vez mais uma política preventiva em vez de uma política curativa que sai muito mais cara. Exatamente. E é muito menos eficiente. Obrigada, doutora Luísa, foi excepcional a prestação. Agora vamos falar com o doutor Davis. Eu erro sempre. O doutor Davis, doutor em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, no ramo das Ciências do Mar, especialidade em Gestão Costeira, na Universidade do Algarve e também professor da Universidade Estadual do Ceará, no programa de pós-graduação em Geografia. Nós temos uma outra situação na costa de Fortaleza, não é? Me conta para a gente, por favor, detalha para a gente os perigos dessa má gestão do litoral no século XXI. Faz favor. Bem, vivenciamos tempos difíceis, principalmente quando se fala no câmbio de interesses em uma faixa muito pequena de terra, que é o litoral. O professor Alverinho, um dos pesquisadores mais influentes dessa área, sempre fala: gerir o litoral é gerir conflitos de interesses. E só consegue se gerir bem o que se conhece bem. Por isso que já há algum tempo escrevemos um artigo onde a gente fala um pouquinho sobre a terra de todos e a terra de ninguém. Exatamente. Terra de todos por quê? Quando tudo está bem, todos utilizam aquele território. Mas quando aparece o problema, chega a grande questão: quem vai solucionar? Quem vai se responsabilizar? Então a terra de todos se torna terra de ninguém. E essa terra de ninguém
passa a ter conflitos e passa a existir um território tensionado por diversos atores sociais diferentes. Sejam os pescadores, sejam os veranistas, sejam os especuladores imobiliários. Principalmente. Então, você acaba por ter um território sem um domínio maior, sem uma gestão maior. Isso vai impactar diretamente na sua balneabilidade. E aí os impactos ambientais no litoral são óbvios, né? A degradação das dunas, os barramentos dos cursos fluviais, a erosão costeira, isso passa a saltar à vista, literalmente, né? E numa cidade, como é o caso de Fortaleza, que é uma cidade com aeroporto, com um porto, a situação ainda é mais grave. Vamos entrar em mais detalhes nesse caso de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade do Nordeste brasileiro, uma das principais capitais brasileiras. A gente está falando aí de um território com mais de 2,5 milhões de pessoas, mas que tem um imaginário portuário. Tudo inicia a partir do desenvolvimento dos portos, partindo do século XVIII, passando pelo século XIX e chegando no século XX, quando você tem um apogeu do desenvolvimento dos portos marinhos na cidade de Fortaleza. Tudo isso graças à Revolução Industrial, já que precisávamos levar todo o material produzido no Ceará até a Inglaterra. Quando a gente fala de material, a gente está falando de algodão para os teares ingleses. A partir daí, iniciamos a construção de um porto marinho. Até então, Fortaleza não tinha um problema sequer de erosão costeira. Os relatos históricos mostravam o grande problema era o intenso assoreamento e o trânsito de areia naquela região. Tanto que os relatos históricos sempre mostram, é preciso fixar dunas, é preciso fazer isso, é sempre preciso fazer alguma intervenção. Por vezes, intervenções que são insustentáveis a longo prazo. No meio dessas intervenções, cresceu o nosso comércio marítimo. Precisávamos de um porto de maior porte. E esse porto foi construído na ponta do Mucuripe. Daí se desencadeia um rol de problemas ambientais no nosso litoral, iniciando pela degradação das dunas locais, porque eu precisava aterrar o mar para construir o porto. Pronto, então, já aí... Já foi, dunas. Aterramos aquela região, iniciamos a construção do porto em 1933, só que todo porto precisa de uma defensa. Então, começamos a construir o quebra-mar do Titã. Esse quebra-mar automaticamente altera todo o movimento de areias e proporciona uma dinâmica costeira. Só que vem o grande problema. A dinâmica anterior não era bem conhecida. Como vamos conhecer uma nova dinâmica que surgirá? Alteração que houve, né? Nós temos uma figura, que é a figura 7, que mostra uma erosão que não é exatamente na região que você disse, mas é na praia da Icaraí. Isso, e acho que dá uma ideia do que a gente está falando Isso. aqui, não é? É uma Se praia... pudermos colocar a figura 7, seria ótimo. É uma praia solta-mar que sofre uma erosão derivada. Esse é um conceito que a gente vem trabalhando, especialmente quando a gente tem grandes centros urbanos como Fortaleza. Fortaleza talvez seja um exemplo clássico de erosão precedida por construções portuárias. Construções portuárias, não a construção em si, mas as obras de defesa, ocasionam a saturação da deriva litorânea. Falta areia. Se falta areia, o sistema entra em complexo. Se ele entra nesse sistema, faltando areia, precisa de alguma forma manter aquilo. Aí surgem as obras costeiras. Aqui esporões, lá espigões. Espigões que vão saturar ainda mais a deriva para as praias a solta-mar. A partir daí, você tem um processo que vai desencadear em forma de dominó. Vai atingindo uma praia, vai atingindo outra, vai atingindo outra. Por quê? Sempre nós falamos de gestão do litoral. Ótimo. Falamos de gestão de bacia costeira. Ótimo. Nunca falamos da gestão do sedimento. Do sedimento, exatamente. Só para saber, a nossa figura 7 com erosão chegou a aparecer? Acho que temos um probleminha técnico com a figura, mas tudo bem. A gente consegue ter uma ideia, até porque aqui em Portugal, quando a gente vê as imagens da TV, especialmente da Costa da Caparica, depois de um inverno mais rigoroso, vamos dizer assim, é que some tudo mesmo. Não sobra nada. É impressionante. E o caso é igual, não é? O caso é igual. O grande problema é que os episódios estão ficando constantes. Falta areia o ano todo. E mais vezes. E mais vezes. E isso vai ocasionar um grande problema social.
com aquelas pessoas que vão ser afetadas diretamente. Diretamente. Porque você vai afetar a cultura e o patrimônio. E a vivência E a também, vivência. né, da comunidade. Que controle seria possível numa situação dessa? Numa situação bastante problemática, não é? Temos que parar, pensar e refletir. Sem planejamento, não há como haver gestão e nem se falar de governança futuramente. Então, temos que dar um passinho atrás, rever tudo que foi feito de errado, tentar corrigir, criar critérios técnicos, isso falta muito, conhecer um pouco melhor a dinâmica. Quando falamos de dinâmica, tanto a dinâmica natural quanto a dinâmica social. Claro. Associando esses dois potenciais a uma gestão integrada que inclua a gestão das areias, porque essas são importantes. Sem areia, não há disponibilidade de espaço físico no litoral. A natureza já nos ensinou como proteger o litoral com areias. Por isso que nós temos as dunas que funcionam como uma proteção natural. Já que a natureza nos ensinou, devemos aprender, corrigir os nossos erros e continuar a trabalhar. E até retroceder ao que era originalmente, não é? Básico. Muito obrigada, Dr. Davis. Eu que agradeço. E agora vamos passar ao Dr. Mário Soares, que é doutor em Oceanografia, professor adjunto da Faculdade de Oceanografia na Universidade do Rio de Janeiro, onde coordena o Núcleo de Estudos em Manguezais e o Núcleo de Estudos em Geoquímica e Ecologia Marinha e Costeiras. Os manguezais, que está chegando ao grande público, né? É um tema que agora as pessoas estão descobrindo os manguezais, pelo menos a nível europeu, porque não é uma característica comum nessas latitudes. Vamos falar da importância dos manguezais, o seu valor ambiental e econômico. Se faz favor, doutor. Bom dia. Exatamente, nós estamos falando de um sistema tropical, subtropical, né? Por isso não tão conhecido aqui pela Europa. E eu adicionaria a essa importância, a importância social. Ótimo. Ou seja, mas podemos começar pela importância ecológica, ou seja, junto dos recifes de coral, os manguezais são responsáveis pela manutenção de uma elevada diversidade biológica nas regiões tropicais e subtropicais, tem importante papel na manutenção de estruturas tróficas, ou seja, pela produção dos sistemas mais produtivos do planeta, ou seja, produz, então, material orgânico que vai sustentar uma cadeia trófica, tanto de importância biológica, mas também de importância econômica, ou seja, vários recursos pesqueiros dependem dos manguezais. Podemos citar camarões, por exemplo. Pronto, eu ia falar dos caranguejos, que a gente sempre se lembra mais. E tal. E, além disso, várias comunidades que a gente pode chamar de tradicionais, mas mesmo as comunidades não tradicionais também dependem desses recursos, ou seja, junto da pesca, que pode ser tanto artesanal como comercial, existem pessoas que dependem economicamente desse sistema. E, indiretamente, ele também favorece várias outras atividades, ou seja, ele tem um papel importante na proteção da linha de costa. Isso que eu achei muito importante. Contra eventos extremos, contra tempestades, contra enchentes. Ele funciona como uma mata ciliar, ele funciona como uma esponja, ou seja, então ele regula ciclos de enchentes também na zona costeira. Retém sedimento, ou seja, ao reter sedimento evita o assoreamento de zonas estuarinas e zonas costeiras, facilitando também a navegação, por exemplo. Claro. E também no aspecto de conservar a biodiversidade, é quase que um mini laboratório, um mini ecossistema que está ali protegido pelo próprio manguezal, não é? Sim, sim. A importância não é apenas no ambiente, ou seja, ele é um sistema extremamente aberto. Ele está na região entre marés, ou seja, ele é diariamente lavado pelas marés. Então é um fluxo de energia e um fluxo de material e nutrientes, e tudo para a zona costeira. Ou seja, então ele tem um papel na manutenção dessa diversidade, não só no sítio onde ele está, mas também nas áreas que sofrem influência dele. Tá certo. Agora, a partir do protocolo de Kyoto, tornou-se possível a criação desses projetos de redução certificada de emissões de desenvolvimento limpo, que é uma definição bastante complexa, não é? Podia explicar um bocadinho para a gente como é que isso funciona? Que tipo de projetos são esses? O MDR envolve
vários aspectos, né? Tem um aspecto de conservação de energia, aspecto de energias renováveis, de reflorestamento e por aí vai. Especificamente para os manguezais e para as florestas, um mecanismo que é muito defendido é o REDD. Né? Exato. Que é a redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Né? Basicamente, o que consiste nisso? Esses sistemas florestais, eles têm a capacidade de reter, através da sua produção primária, fotossíntese, de reter carbono, fixar o carbono atmosférico. Ou seja, essa área de manguezais toda. Manguezais, como outros sistemas florestais também. Exato, mas essa né? específica é uma floresta, exatamente. E esse mecanismo consiste em você promover a recuperação de áreas degradadas, e existem alternativas também ao REDD+, outros mecanismos associados, ou derivados desse mecanismo original, de conservação de áreas. Ou seja, se eu tenho uma floresta degradada, vamos supor, de manguezais, e eu proponho a recuperação dessa área, ao se recuperar, essa floresta vai amadurecendo e vai aprisionando carbono. Certo. Tá? E de forma similar, áreas conservadas dentro de áreas protegidas são estoques de carbono, que se degradadas podem ser uma fonte adicional de carbono, que é o grande vilão, digamos emissão assim, para a atmosfera. Certo? Então, esses são os mecanismos que tem se pensado. Eu só gostaria de alertar, é uma crítica, nós estudamos, eu posso falar com toda tranquilidade, que uma das linhas principais do nosso grupo é o estudo da capacidade, do potencial de estocagem e de sequestro de carbono em florestas de mangue, que, por um lado, isso não é a solução. Ou seja, não podemos nos iludir achando que vamos mitigar o aquecimento global através do sequestro biológico de carbono. Não dá, né? Teríamos que plantar florestas em vários planetas Terra. Eu imagino. E, por outro lado, nós estamos atacando o sintoma e não a causa. Exato. Então, não adianta continuarmos com taxas crescentes de emissão de um lado e propormos o sequestro biológico de outro. Que nunca vai ser Ou suficiente. seja, o que nós temos que repensar são as nossas emissões. O que mantém as nossas emissões? São as nossas relações de produção e de consumo. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de frisar, e que é a crítica que fazemos, várias comunidades tradicionais, sejam ribeirinhas, que nós chamamos no Brasil, sejam alguns indígenas, quilombolas, enfim, várias categorias de comunidades tradicionais ao longo do litoral brasileiro e ao longo de outras costas tropicais e subtropicais, têm reclamado de alguns projetos de REDD. E nós fomos nos debruçar sobre isso e estudar por quê. Porque esse sistema ele tem uma diversidade enorme de usos. Ou seja, o sequestro de carbono é um dos usos. Então você não pode promover um projeto que busque o sequestro de carbono em detrimento de outros usos. Então, o que nós precisamos é conservar a diversidade funcional de serviços e de bens fornecidos por um sistema tão rico. Ou seja, então nós temos que pensar em todos esses aspectos que muitas vezes não são aspectos que é dada visibilidade, que são os aspectos que comunidades têm reclamado. Eu acho que cabe a nós também, como cientistas, dar voz a esses outros e dar aspectos. meios e argumentos também para defender determinadas posições dessas próprias populações, não é? Lógico, que estão afetadas, eu acho não que é? O nosso grande desafio é o uso diversificado dos benefícios, no caso do sistema manguezal, mas poderia dizer de toda a zona costeira, como foi colocado aqui por todos os colegas. De qualquer outro uso que se dê à linha litoral, não é? Agora, passando para o caso dos manguezais da Reserva Biológica do Estado da Guaratiba, há valores econômicos que são colocados ali, quer dizer, quanto vale um manguezal? E hoje em dia, essa questão do quanto se gasta e quanto se ganha, dentro do quadro climático, né, ou das alterações climáticas, é muito importante. Gostava que o doutor especificasse mais para a gente ter uma ideia de quanto é que nós estamos falando aqui, né, em termos de natureza. Foi um exercício que fizemos. Né? Pois. A gente está falando da Reserva Biológica de Guaratiba, no estado do Rio de Janeiro. É uma pequena área de manguezais, que floresta tem um pouco mais de 3.000 hectares de florestas de mangue. Né? Existem planícies hipersalinas também
associados, que seriam aqui, eu acho que chamam de... Salinas também, chamam de Salinas também, exato. Em Portugal. Foi um exercício que nós fizemos, então, novamente, eu ponho a ressalva, né, da gente sempre ter cuidado em colocar a lógica do mercado para esses sistemas, porque existem outras formas de apropriação. Temos sociólogos aqui, né? Outras formas de apropriação simbólicas também, né, do ambiente. Mas, especificamente, nesse exercício... Falando em números, né? Só para as pessoas terem uma ideia, né? As pessoas, às vezes, confundem o valor de um dos aspectos com preço. Não é preço, é número. Primeiro, a gente tem que entender que o manguezal ele tem 3 grandes compartimentos reservatórios de carbono. Um é na parte da floresta, que a gente chama acima do solo, que são as árvores, né? Um na parte subterrânea, que são as raízes, e no próprio sedimento, que vai acumulando sob a forma de alguns lugares como turfa e por aí vai. Exato. O valor que nós fizemos foi apenas para a parte superior. Então, nessa pequena área, a gente chegou a um valor aproximado de estoque de carbono apenas na parte superior de cerca de 3,5 milhões de dólares. E a manutenção daquele sistema poderia render anualmente cerca de 200 mil dólares. Ou seja, se a gente pensar que o estoque total a gente poderia botar como o dobro do que está na parte acima do solo, então a gente poderia dobrar esses valores apenas em um serviço, que é o serviço carbono. De captação de carbono. Existe o serviço de pesca, existe o serviço social, existe o serviço de proteção da linha de costa. E ao proteger a linha de costa, a proteção de todas as estruturas urbanas, humanas por detrás. Né? Mas, então é um valor muito maior. Por aí a gente vê só com a única simples função, chamemos assim, de captar o carbono e mantê-lo lá. Numa pequena área. Numa pequena área, só na parte de cima, o valor monetário dessa função, ou desse processo da natureza, chega a atingir uma coisa dessa. Quer dizer, se isso é destruído, nós vamos ter que gastar o triplo ou o dobro, ou muito mais do que isso, para voltar a ter o que a natureza já fazia de graça. Percebe? É isso que é incrível. E as outras perdas. E as outras perdas consequentes. Né? É efeito dominó, porque começa a cair um, cai todo mundo, não é? Exatamente. Agora, no caso do aumento do nível médio do mar, causado, obviamente, pelo aquecimento global, qual seria o impacto nos manguezais? Porque o manguezal tem uma característica muito específica, ele é o sedimento, ele é abaixo, são as raízes, e ele é ao alto, que é a floresta, não é? Sim. Explica pra gente, por favor. Essa resposta é muito variável, né? Porque vai depender de vários fatores, né? Primeiro, vai depender da própria morfologia da costa, né? Existem manguezais que estão numa faixa costeira muito estreita, então a parte por detrás dos manguezais às vezes é um relevo íngreme, como por exemplo no sul do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma serra associada. Então nessas áreas, uma elevação do nível do mar provavelmente pode levar à extinção do sistema em algumas porções, porque não existiriam áreas planas onde ele pudesse se ajustar. Então, uma das coisas que controla isso é a presença de áreas planas por detrás. E existem várias áreas no Brasil, que existem áreas na própria Guaratiba, onde nós estudamos, no norte do Brasil, onde nós estudamos e tal. Outro depende do que foi falado aqui, o que se faz na costa também. E o que se faz na costa, em outras regiões, e o que se faz no interior, na bacia hidrográfica. Porque se você tiver uma taxa de sedimentação, de aporte de sedimentos suficiente para compensar ou minimizar a elevação do nível do mar, o manguezal pode se manter ou migrar em taxas mais reduzidas. Então, essas são algumas das possibilidades. Então, o sistema ele pode se adaptar, ele pode migrar, dependendo da taxa. Se a taxa for muito elevada, muito acelerada, ele pode se afogar, como ocorreu em outros momentos do tempo geológico, enfim. Sim. Então, é importante a gente frisar que esse sistema tem um papel muito grande para reduzir a vulnerabilidade de regiões costeiras à elevação do nível do mar e a outros efeitos das mudanças climáticas, como aumento de eventos extremos. As tempestades, a erosão, e não o mar bravo. Quando nós tivemos o tsunami, por exemplo, no início dos anos 2000, áreas que possuíam florestas de mangue tiveram menos impacto do que áreas que não tinham mais florestas de mangue. Ou seja, esse papel de proteção.
Então ele reduz a vulnerabilidade da linha de costa. Por outro lado, ele também tem sua vulnerabilidade. É isso que eu ia perguntar, onde que está o calcanhar de Aquiles? Para nós não é? permitirmos que ele exerça o seu papel de redução da vulnerabilidade, nós temos que reduzir a vulnerabilidade dele, ou permitir que ele possa se adaptar à nova situação do nível do mar mais elevado. De que forma? Através da gestão costeira, que é o que se discute na Braspor. Pois. Ou seja, se nós reservarmos áreas para que esse sistema possa migrar e se adaptar, nós vamos permitir que ele, durante esse processo de elevação do nível do mar, continue exercendo o seu papel de proteção da linha de costa. E seria quase, havendo esse espaço, havendo essa área disponível, seria quase que como o próprio mangue se recua um pouquinho, permitindo, né, que o mar suba um bocadinho numa situação dessa, não é? Só um exemplo do que aconteceu. Há cerca de 10 anos fizemos um estudo na região do Rio de Janeiro, onde classificamos as áreas de mangue como vulneráveis, ou mais ou menos vulneráveis, né? Algumas categorias. Uma área especificamente nós classificamos como de baixa vulnerabilidade. O que isso quer dizer? Tinha todas as condições de se adaptar aos cenários que nós estávamos projetando para a elevação do nível do mar. 3 anos depois, refizemos esse estudo. E essa área que tinha baixa vulnerabilidade passou a ter alta vulnerabilidade. Por quê? Porque a despeito do estudo que nós fizemos e foi feito para o governo, certo, foi permitida a instalação na área que seria a área para a migração desse sistema de uma indústria. Ou seja, então, num cenário novo de elevação do nível do mar, uma área que poderia ser a área de refúgio, bloqueou já o estava caminho. bloqueada. E por isso, quer dizer, olha a falta de a importância coordenação. do planejamento. Nós temos que ter a mente de que o planejamento que temos que fazer agora não é um planejamento para o presente, mas é um planejamento para cenários que nós já sabemos que podem vir a ocorrer. Agora, nesse caso específico, curioso, porque se a entidade governamental tinha informação, não é? Como é que vai permitir, né? É a velha história, as perguntas que a gente coloca, não é? Meus caros oradores, eu agradeço imenso a presença, Davis, doutora Luísa, doutor Mário, doutora Joana. Adorei ter vocês presentes, acho que ficou muito claro para nós uma série de detalhes, especialmente para percebermos a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força que essa linha costeira representa nesse futuro que se prevê grave. E eu agradeço também os organizadores do Festival de Observação de Aves e Atividades na Natureza por ter nos proporcionado essa janela dentro da programação, a Câmara Municipal de Vila do Bispo, que nos deu essa honra, e toda a equipe e a plateia que nos acompanhou nesta edição live stream do Centro de Comunicação dos Oceanos. Muito obrigada. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar, para mim, é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.